Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 7. Cultuando a Deus com liberdade e reverência. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos, com todas as irmãs. Sejam bem-vindos à lição número 7, que tem por título Cultuando a Deus com liberdade e reverência. Eu quero ler a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4, e os versículos 23 e 24, onde lemos o seguinte: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Então, aqui está o texto áudio da nossa lição, da lição 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Os tópicos desta lição: o primeiro fala o culto pentecostal, liberdade e reverência. O segundo tópico, o centro do culto pentecostal. E o terceiro, como se expressa a liturgia de nossas igrejas. Então, são esses 3 pontos o assunto da lição número 7. Então, convém primeiro deixar claro o seguinte, que o cristianismo não impõe uma regra fixa de adoração, ou seja, um protocolo, um ritual de culto. Não, o cristianismo ele é supracultural para todos os povos, tribos, línguas e nações. Então, é diferente das religiões que impõem um método, um ritual que diz respeito às culturas, às tradições, os costumes dos povos. Não, você vê, Paulo, quando chegava na sinagoga, ele agia como um judeu. Ele seguia aquele culto lá, o Baru, Atá, Adonai, como os judeus fazem nas sinagogas. Muito bem. Mas quando ele chegou em Atenas, ele não seguiu o rito da sinagoga. Fez a sua pregação, transmitiu a mensagem da palavra de Deus. E ele mesmo disse que se fez judeus para os judeus, e se fez gentios para os gentios, se fez sem lei, alguém sem lei como se fosse sem lei. Então, alguns até chamam no sentido positivo, né? Paulo diz o camaleão de Deus, porque o camaleão é aquele réptil que consegue se camuflar nas folhagens, que confunde com a cor da sua pele. Então, geralmente esse termo é usado de forma negativa. A pessoa, quando é chamada de camaleão, é que a pessoa sabe se disfarçar, às vezes é até um sinônimo de hipocrisia. Mas não é o caso aqui. Paulo, porque o importante era o Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo, é isso. Ele não estava preocupado com o cachirute, com as leis dietéticas, com o ritual não, aquilo eram figuras que já se cumpriram, que haviam se cumprido em Cristo. Então, o importante é isso. Por isso que você vê em todos os ramos do cristianismo
rituais diferentes. Você visita uma igreja ortodoxa, é diferente, ali eles dão tanta ênfase ao Espírito Santo, você fica perplexo, dá até a impressão que eles são mais pentecostais do que nós, pela ênfase que eles dão ao Espírito Santo e falam abertamente que adoram o Espírito Santo, que estão adorando o Espírito Santo, e isso de maneira natural nas reuniões das igrejas ortodoxas. Você vê o Vaticano ali, aquela pompa, aquela coisa, e tudo sob a bandeira do cristianismo. Agora, aí você vê as igrejas pentecostais, nós temos templos bonitos, grandes, temos os nossos cultos, não significa que eles não têm ordem, temos ordem. Aqui está, o que a lição está dizendo, está falando de liberdade e reverência, isso é bem pentecostal, sabe? Porque o culto pentecostal, ele é um culto espontâneo, sabe? A pessoa não é aquele formalismo, né? Reverência não é sinônimo de formalismo, reverência é sinônimo de respeito, sabe? Está num lugar santo, num lugar sagrado, num lugar de adoração a Deus, está em comunhão com Deus. É o momento mais sublime da vida humana, é o momento da adoração a Deus. Agora, no tópico 2, nós temos aqui o centro do culto pentecostal. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo é o centro da nossa reunião. Isso é importante que todos saibam. Somos pentecostais, sim. O pentecostalismo e o Espírito Santo têm uma combinação muito, muito próxima. Por isso que a lição número 1 fala justamente da pessoa do Espírito Santo, a identidade do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, em Jerusalém. Então, o termo pentecostal ficou realmente associado às manifestações do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, falar em línguas, a glossolalia, a profecia. Então, as curas divinas, todos os dons do Espírito Santo são associados esses dons são associados ao pentecostalismo. Muito bem, mas o centro da adoração é Jesus. A igreja se reúne em torno de Jesus de Nazaré, tanto de maneira pública, como também cada um de maneira individual, ou no seu lar, na sua casa, para adorar a Deus, em nome de Jesus e no Espírito Santo. É isso que Paulo diz em Filipenses, capítulo 3, e o versículo 3. Ele deixa isso aí, a gente vê a adoração ao Deus Trino. Ele diz, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus, porque servimos a Deus. Servir é o mesmo que adorar. Aqui ele usa o verbo grego latreuo. Latreuo quer dizer servir, adorar. E diz que servimos a Deus, poderia ser traduzido que adoramos a Deus, a mesma coisa, no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo. Então veja, aqui nós temos o Deus Pai, temos aqui o Espírito Santo e temos aqui o Senhor Jesus Cristo. Na verdade, essa tradução permite também que servimos ao Espírito de Deus. Também pode essa tradução, o Robertson, a A.T. Robertson, a CPAD tem 3 obras dele, Mateus, o comentário de Marcos, o comentário de Lucas. Ele tem um Novo Testamento completo, que o CPAD vem publicando por volume. Mas no comentário de Filipenses, ele fala que é uma tradução legítima, traduzir, porque adoramos o Espírito de Deus, ou servimos ao Espírito de Deus. É uma tradução legítima, muito bem. Mas o centro da nossa adoração é Jesus. Isso é bom que você saiba, porque o presidente da Assembleia de Deus americana, do Concílio americano, George Wood, na época, hoje não é mais ele, mas na época, ele respondeu à revista cristã Christianity Today que os críticos do pentecostalismo
nos acusam de darmos mais ênfase ao Espírito Santo do que ao Senhor Jesus Cristo. Então, essa acusação é uma acusação que não procede. Os crentes pentecostais, a Assembleia de Deus, principalmente os assembleianos, são cristocêntricos, isso é importante. E o tópico 3 dessa lição fala da adoração, como se expressa a liturgia de nossas igrejas. Primeiro, quero dizer que a palavra liturgia, ela tem um significado amplo na Bíblia, tanto no Antigo Testamento, como também no Novo. Significa ministério, significa serviço sagrado, significa forma de culto, diz respeito à adoração pública. Liturgia seria isso. Então, existem diversas liturgias no cristianismo, nos diversos ramos do cristianismo. Agora, a liturgia pentecostal, ela não é rígida, não é inflexível, porque o Novo Testamento não impõe isso. Você vê no Novo Testamento, não existe lá um padrão de adoração. Olha, tem que ser assim ou não. O que nós temos no Novo Testamento, sim, são os elementos da adoração. A oração, a leitura bíblica, o cântico, a pregação, o ensino, a exposição da palavra, do modo geral, e a contribuição. Dízimos, ofertas, são elementos do culto. Isso nós encontramos tanto no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. Então, na lição, nós temos as citações bíblicas. No livro, temos aqui o livro O Verdadeiro Pentecostalismo. Então, você vê o capítulo 7, porque cada capítulo deste livro está ampliando a lição, porque o espaço da lição é limitado, e até porque também o tempo é limitado, porque é uma exposição para 1 hora, 50 minutos, 1 hora mais ou menos. Não é possível falar tudo, mas temos que escolher prioridade, escolher os pontos essenciais, os pontos fundamentais do tema, porque aí o aluno, o professor, vai ampliar esse conhecimento, vai buscar mais informações no livro do trimestre e também na bibliografia recomendada. Pode observar que no término de cada lição tem ali pelo menos 2 ou 3 livros sobre o assunto, sobre o tema, para que o aluno possa ampliar os seus conhecimentos. Por isso que a lição da escola dominical dá esse recurso, traz um resumo, a essência do assunto e também remete às referências bibliográficas para que a pessoa possa ampliar o conhecimento. Muito bem, então, o culto, a liturgia na Assembleia de Deus, quando alguém me pergunta, sim, mas a que tipo de culto? Porque nós temos diversos cultos, nós temos círculo de oração, que as senhoras se reúnem para orarem, para buscarem a Deus. Na verdade, não somente as senhoras, os senhores também. Eu participei e participo ainda. De vez em quando eu estou lá com as irmãs, orando com elas, às vezes trazendo uma palavra. Então, e há estados e igrejas que a círculo de oração é o dia inteiro, os pastores vão lá e cooperam. São as irmãs que oram, que intercedem pelos salvação dos pecadores, pelos missionários, pelos ministérios, pelos enfermos. São realmente verdadeiras guerreiras espirituais que intercedem pela causa do Evangelho. Isso é importante. Temos culto de jovens, não somente cultos, mas também congressos. Temos cultos ao ar livre. Nós temos o culto aos domingos, que são geralmente chamados de culto da família, porque é um culto aberto para todo mundo. Temos culto de oração e ensino. São diversos tipos de culto. E para cada tipo de culto temos uma estrutura. A escola dominical, quer dizer, o modelo, a organização da escola dominical não é como do culto à noite, do culto da família. Então, o culto de oração e ensino não é exatamente a mesma estrutura. Sim, todos eles têm os elementos.
aqueles elementos, a oração, o louvor, a leitura bíblica, a palavra, a contribuição, dízimos e ofertas, isso aparece em todos os cultos. Então, a Assembleia de Deus, o culto, a liturgia da Assembleia de Deus, ela é uma liturgia espontânea, não se prende ao formalismo. O horário, a gente respeita o horário, às vezes passa um pouco, às vezes passa. Não temos que terminar exatamente naquele horário, às vezes passa os minutos. Tem obreiro que não tem muita sabedoria e vai até tarde, não se pode. Havia muito meninice no começo. A minha sogra, a mãe da minha esposa, ela conheceu pessoalmente Emílio Conde, Daniel Berg, Samuel Nietzsche. Ela sempre contava que se lembra quando Samuel Nietzsche chegava lá em Pirapora do Bom Jesus, interior de São Paulo, montado a cavalo, para ensinar os irmãos. Ela disse que aprendeu o hino 340, um dos tais, com Emílio Conde. Diz que a maioria dos irmãos eram analfabetos, não sabia ler nem escrever, e ele ensinando e repetia a estrofe, repetia até a congregação aprender, decorar, aí depois passava para a estrofe seguinte. Foi assim que ela aprendeu o hino 340 da APA, com Emílio Conde. Então, e havia meninice naquela época, mas os pioneiros, os pastores, os missionários, eles orientavam. É importante seguir o horário, porque os irmãos têm horário, têm compromisso, uns trabalham, uns dependem de ônibus, outros têm horário de trabalho, outros têm compromisso, têm a sua agenda, mas isso não significa que estamos restritos, sabe? Não é porque faltaram 10 segundos para terminar o culto que a gente vai estender o amém, amém, para terminar exatamente. Não precisa desse rigor todo, ok? Então, às vezes passa um pouco, às vezes 3 minutos, 5 minutos, às vezes isso acontece, mas com ordem e decência. É isso que ensina a palavra de Deus. Os nossos cultos são e devem ser com ordem e decência. Amém? Portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que Deus abençoe e caminhe a cada um de vocês e tenha uma boa aula dessa lição número 7. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.